Prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na aula de número 9. Essa, na verdade, é a terceira parte desta aula de número 9, disciplina Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nós estamos na terceira sessão dessa disciplina, falando sobre a antropologia do Antigo Testamento. Além de termos falado já nas primeiras aulas sobre a imagem e semelhança de Deus no homem e as palavras que definem a imagem e semelhança de Deus no homem, os textos bíblicos que postulam esta ideia, estamos falando também de 4 palavras cujos conceitos denotam a estrutura do ser humano segundo a perspectiva do Antigo Testamento, das quais nós já falamos, a saber, a palavra basa, que significa carne ou músculo, é uma das constituições do ser humano no Antigo Testamento. Ele é um ser de carne. Segundo é o lev, que nós estamos terminando hoje, que significa coração. Depois é o nefesh, significa vida ou a alma, ou as saídas da vida, propriamente dita. Quando o homem torna-se alma vivente, a palavra é nefesh. E o ruach, que é o espírito do homem, ou o hálito de Deus no homem, o que o faz ter vida, né? O que fez ter fôlego de vida. São essas 4 palavras. Hoje nós vamos continuar ainda falando sobre a palavra leve, que significa coração. Nós estamos no tópico 3, falando sobre os atos volitivos de Deus. Nesses textos, o homem é medido pela vontade de Deus, sendo esta localizado no leve de Yahvé, ou no coração de Yahvé, conforme o texto aí do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, versículo 35. Lembrando que os atos volitivos de Deus diz respeito aos atos da sua própria vontade, segundo o seu próprio conselho. Bom, o texto do capítulo 2, verso de número 35 do primeiro livro de Samuel, diz o seguinte: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Interessante a gente já pontuar aqui a questão da tradição já vista. No Antigo Testamento, nós já falamos sobre isso, existem 2 tradições do que diz respeito ao conhecimento divino, aos nomes divinos. É a tradição eloísta e a tradição javista. Na tradição eloísta, você tem um Deus que está lá nos primeiros versículos, no primeiro verso do livro do Gênesis, sobre a criação, o Deus da criação. Tem lá, você tem a frase Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Nós já falamos que a palavra Deus ali é um nome plural, não que denota ali um politeísmo, não, mas é um nome plural. Levando em consideração que nós temos a Trindade na Bíblia Sagrada, sendo que esta não é mencionada. Nós não temos escrito a palavra Trindade, mas a Trindade está em todo o contexto sagrado. Mas quando se fala ali no nome Deus no plural, para além da ideia da Trindade, de um Deus trino, a palavra Elohim é um nome plural. Então, nós temos no Antigo Testamento, segundo autores e segundo estudos, por exemplo, da Torá, do Pentateuco, nós temos uma tradição eloísta, onde nós encontramos sempre nas Escrituras a palavra Deus, como no primeiro verso, Bereshit bara e Elohim. Agora, quando a gente lê o capítulo 2, o verso 7, quando Deus cria o homem, nós temos ali o tetragrama. Nós temos ali a palavra Senhor, que é uma transliteração do tetragrama Yahvé,
ou daquele nome consonantal, que aí foi transliterado para Senhor. Então, nós, quando lemos Senhor na nossa Bíblia, essa é uma tradição já vista, pois a palavra ali deveria ser Iavé. Então, Senhor, com letra maiúscula sempre, é uma transliteração de Iavé. No hebraico, Senhor é Adonai. Na nossa Bíblia, a portuguesada é Senhor, que seria originalmente o Javé, ou Iavé, ou Rie, né? É aquele nome que Deus se revela ao Moisés, quando Moisés pergunta para Deus, quando eu for lá no Egito tirar aos filhos de Israel, e eles me perguntarem quem é esse Deus que te enviou a mim. Então você dirá, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, eu sou o que serei. No hebraico está assim, er, asher, er. Eu sou o que sou, eu sou o que serei. Na língua hebraica nós não temos o passado somente presente, então Deus estava dizendo que ele era imutável, que ele não iria mudar, porque é imutável e continuaria sendo imutável e caminharia com aquele povo. Bom, dentre várias revelações que nós já falamos sobre o nome de Deus, esta é uma com relação ao texto javista. Bom, quando a gente lê aqui sobre os atos volitivos de Deus, nesses textos a seguir, por exemplo, esse que nós acabamos de ler do primeiro livro de Samuel, é um texto javista e um texto que faz com que o homem se aproxime de Deus ou da ideia de Deus. Porque nós vemos um Deus aqui muito próximo do homem, um Deus que tem coração e um Deus que tem mente. Bom, isso na terminologia bíblica, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, isso é um antropopatismo. O que é um antropopatismo? Antropo significa homem. Então, antropopatismo é quando o ser eterno ele empresta-se às atribuições humanas. Isso está na disciplina do antropomorfismo. O que seria o antropomorfismo? É uma espécie de transformação do homem, ou seja, do Deus em homem. O que está escrito lá, João 1,14, já fazendo um link com o Novo Testamento, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, isso é um antropomorfismo. O antropopatismo é quando a gente lê sobre Deus no Antigo Testamento, um Deus que é invisível, que é incorpóreo, que é eterno, mas que ele tem coração, que ele tem mente, que ele tem ouvidos, que ele tem boca, que ele tem mãos. Essa é sempre uma tradição já vista, conforme também a gente lê no livro de Gênesis, versículo 6, do capítulo 6 também. Esse texto diz o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou ao coração, ao leve. Então, esses atos volitivos de Deus, isto é, nesses textos, o homem é medido pela vontade de Deus, sendo esta localizada no coração de Javé. Conforme esse texto que a gente acabou de ler, capítulo 6, verso 6, também mais o antropopatismo, a ideia do arrependimento. Não que Deus ele se arrepende, porque ele é imutável, é eterno, é onisciente, sabe de todas as coisas, tem todo o controle. Na verdade, é uma espécie de empréstimo, né, para que consigamos entender a Deus, porque ele se dar a conhecer desta forma. A ideia do aproximamento, da aproximação. Então, esse também é um texto já vista, como é já vista também o do capítulo 8 e do verso de número 21.
que diz: o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então a gente vê mais uma vez aqui Deus dizendo em seu coração, Deus conversando consigo mesmo. Ou seja, um Deus que tem coração, essa é a palavra leve, né, para coração. Um Deus que tem coração, Deus que se aproxima do homem. Não é um coração de músculo, de carne, mas a ideia de sentimentos, de vontade, de percepções, de emoções. No capítulo 7, verso 16, do segundo livro das Crônicas, após a consagração do templo, Javé dirige a palavra a Salomão em 3 promessas. Seu nome estaria eternamente no templo. Então, nesse texto aí, do capítulo 7, o verso de número 16, do segundo livro das Crônicas, nós temos ali um Deus com coração, diz o texto. Escolhi e consagrei este templo para o meu nome, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus ali se apresenta com o nome, né? Ele era chamado de O Nome, que era o Yahvé, ou o Yahvé. Então ele fala que ele tem um nome, é um Deus pessoal, um Deus que se aproxima, um Deus com personalidade, mas que também tem coração, né? Se aproxima do homem no âmbito das emoções, do sentimento. E esse Deus também, ele tem olhos. Ele se apresenta aqui como alguém que tem olhos. Diz que seus olhos estarão fixos para sempre ali no templo, e o seu coração também estará ali. Bom, segundo, né, a gente deve ver aqui, os olhos estarão fixos no templo. A presença dos olhos manifestam a atenção de Deus a todos os que vêm ao santuário. Um terceiro, o leve de Javé, ou o coração de Javé, está lá para sempre. Isso exprime o interesse e a benevolência de Javé. É a sua afeição mais interna, a qual está para dentro dos olhos, no íntimo. E aí nós temos a palavra nefesh, que é a goela, o íntimo, que seria a parte mais interna, que é a alma. Conforme um texto de Provérbios 20 e 27, que diz que o espírito do homem é a alma, é a lâmpada do Senhor, e nela ele esquadrinha o mais íntimo do ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e nela ele esquadrinha ou investiga o mais íntimo do ser. O mais íntimo do ser é o nefesh. O nefesh é a goela, chamado de goela ou a alma. O termo nefesh tem sido traduzido em nossas versões comuns como alma ou por alma. A Bíblia Latina traduz por ânima, enquanto que a Bíblia Inglesa traduz por soul. Ânima vem de alma, as religiões animistas, tais como cristianismo, islamismo, judaísmo, elas levam em consideração a alma, então são religiões chamadas de animistas. A Septuaginta traduziu assim o nefesh, que é a alma. O termo aparece 755 vezes no Antigo Testamento, e a Septuaginta, ao traduzir o texto hebraico para a língua grega, usou o termo psique. Entretanto, é importante salientar que nas línguas semíticas antigas, como, por exemplo, no arcaico, o termo correspondente é nafaxu, que significa respirar. No original hebraico, nefesh significa goela ou garganta, a parte mais interna. Então, a Septuaginta traduziu para psique. Psique é alma ou intelecto,
Neste caso aqui, no hebraico original, não na Septuaginta, nós temos o texto clássico aí, que é o de Gênesis 2:7, no qual aparece o relato da criação do homem. E é interessante que toda a estrutura física do homem é criada e ele permanece tal como um boneco de barro até o momento que Deus lhe sopra o hálito da vida e ele torna uma Nephthah. Continuando, nesse sentido, examinaremos textos onde o Nephthah aparece significativamente, significantemente conforme abaixo. Então, voltando aqui, a Septuaginta traduziu para psique. Psique é alma. Neste caso aqui, não está falando da alma enquanto intelecto, psique, mas do âmago do ser humano, do íntimo do ser humano, ou seja, aquilo que chama-se de goela ou garganta, conforme se percebe o homem necessitado. Nós temos aqui uma visão do Seol, segundo o Isaías 5:14, nós temos o homem necessitado, a visão do Seol como se ele tivesse uma goela para engolir os mortos. Ele saciou o nefte ressequida, ou a alma ressequida. Em Provérbios 27:7, o nefte farta, uma nefte farta, uma alma farta, pisa o mel com os pés para uma nefte faminta. Tudo é amargo, tudo que é amargo é doce. Ou seja, a alma, enquanto psique, ela não se farta, né, do mel. Mas o que se farta é a alma no que diz respeito ao íntimo do ser. Nós temos em Eclesiastes 6:7, toda a canseira do homem é para a sua boca, mas a nefs não se enche. Melhor é a visão dos olhos do que o devagar do nefs. Nefs aqui designa a avidez da garganta, que não pode saciar-se. Fala de um faminto e um sedento que sonham estar comendo e bebendo, e ao acordar, o seu nefs, ou a sua alma, está vazio e seco. Ao falar da garganta ou goela, a palavra está designando o homem necessitado. Então, nós temos aí duas conotações para a palavra psique, que é a psique enquanto alma, ou a alma vivente, e o nefs, que é uma espécie de, a palavra é traduzida por garganta, ou mais íntimo do ser. Pode significar a respiração propriamente dita, isto é, aonde está a vida. Na avidez de sua nefte, ofra por ar, conforme se vê lá no livro do Gênesis, no capítulo 35. Esse é um texto interessante, que ele fala exatamente de um parto, quando nasce o Benjamim, e a sua mãe, ela morre. Então, o seu nefs saiu, a sua alma saiu. Não foi a psique que saiu, o intelecto que saiu. O que saiu ali foi a vida. Então, o nefs, nesse caso, tem esse entendimento, tem essa denotação. É a alma, é a vida. A gente tem outra referência também clássica sobre isso, para amparar esse entendimento, que é a volta do filho da viúva de Sarepta, no qual, verso 17, foi dito que não havia mais hálito neshama nele, então não havia mais vida nele, até que o profeta, ao deitar sobre ele, orou, e a vida voltou. Davi estava exausto após uma fuga cansativa, mas respirou, ou seja, ele
ganhou uma sobrevida. Também pode significar a própria vida da pessoa, conforme o Gênesis 37 e o verso de número 21. Então, Gênesis 37 e o verso de número 21 diz: Rúben, porém, ouvindo isso, livrou das mãos dele, dizendo: Não lhe tiremos a vida, ou o nefs. Então, a nefs significa vida, a vida propriamente dita. Pode ser, e nós temos outros textos aqui para que amparam essa ideia. Segundo o primeiro livro de Samuel 28:9, amar um laço a minha vida, ou a minha nefs. Provérbios 19:8, ama a sua nefs. Depois vocês percorrem esses textos e leiam. Quem ama, quem acha o Senhor, acha a própria vida. Então nós podemos traduzir a palavra nefs, que é alma, como a vida. Ou seja, na verdade, segundo esse entendimento, nós temos um basar, que é um corpo, e que é o chamado de invólucro, né? É o invólucro da alma, e ele é uma espécie de roupagem, né? O basar, que é o corpo, que é o músculo, é uma espécie de roupagem da vida. Então, o que é a vida? A vida é a alma. Então, o correto a dizer não é que nós temos a alma, o correto a dizer é que nós somos de fato uma alma. Nós somos uma vida andante, perambulante, envolta num invólucro, envolta num corpo, num basar, tendo em si o hálito, o ar de Deus, para onde nós vamos passar agora. Bom, com muito mais frequência, nef significa o ser humano na sua cobiça ardente, que corresponde ao desejo sequioso de alguém, ou seja, se deseja algo é com a vida. Nós temos a informação textual do capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio, sobre o mandamento de amar o Javé, como se ama o Javé ou Javé, com a alma, isto é, com a totalidade do ser, com a vida, com inteireza da vida, conforme também o Salmo de número 42 e o verso 1 e 2, o Salmo dos Filhos de Corá, onde o salmista ele diz: Assim como a corça ansia por águas, a minha alma ansia por ti. O que ansiava por Deus ali, segundo o cântico do salmista, era a própria vida, que ela era sedenta por Deus. Não o intelecto, mas o nefs, a vida, era sedenta pelo Senhor. Bom, nossa quarta e última palavra é o ruach, vento, sopro, espírito. A tradução convencional para ruach é espírito. No hebraico, o termo significa vento, respiração. É bom lembrar que ruach não significa o ar como tal, mas o ar em movimento, conforme a gente vê no livro do Gênesis, capítulo 1 e verso 2, em que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Na verdade, está escrito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o ruach não é somente um vento, mas era o ar em movimento, é o Espírito em movimento. Conforme o livro também do Gênesis, capítulo 8, e o verso de número 1, diz o texto:
Bom, seguindo aqui a sequência, não, na verdade não era esse texto. Segundo essa sequência, o ruach do homem é, antes de mais nada, a sua respiração. Por isso, o ruach não poucas vezes está em paralelo com o nashma, conforme o texto de Isaías 42:5. Esse texto vale a pena a gente conferir. Isaías, no capítulo 42, e o verso de número 5 diz assim: do Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que produz, e que dá respiração ao povo que está nela. Então, conforme o texto de Isaías 42, o ruach é o hálito, é o fôlego de vida, é o sopro de vida que dá respiração ao homem, ou seja, que dá vida à nefs. Então, o que dá vida à nefs, a alma, é o hálito de Deus, o sopro de Deus. Então, a gente tem aquele texto clássico lá de Gênesis 2:7 e 8, que é um texto já visto, que fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele tornou-se alma vivente. Então, a conclusão que temos é esse entendimento em relação à formação do homem. Ele é um ser formado do pó da terra, numa estrutura muscular, à semelhança dos animais, conforme já citamos aqui as referências de alguns textos que comprovam isso. Esse homem, ele ganha uma alma quando o sopro de Yahvé entra em suas narinas e torna-se uma alma vivente e é dotado de emoções, de sentimentos, de vontades, e essas vontades elas estão no lev, que é chamado de coração. Não necessariamente o coração muscular, mas está no âmbito das vontades, dos sentimentos, das paixões. Então, assim a gente termina essa parte, essa sessão sobre a antropologia do Antigo Testamento, e seguirá também uma atividade de avaliativa sobre este assunto. Que Deus em Cristo os abençoe.